Bom, salve, salve, pessoal, todo mundo aí. Beleza, Derek? Como é que você tá? Toda a Vai, galera graças que tá a vendo Deus. aí. Estamos aí, Junto estamos com aí. várias presenças ilustres aqui, inclusive até uma tia minha, tia Emília. Seja Ô, bem-vindo. rapaz, que maravilha. Tudo bom, tia Emília? Como é que você tá? Que beleza. Olha aí. Gente familiar, né? É, É o que importa realmente é a nossa família, a grande família, amigos e parentes, uma família de sintonia. Fazemos parte da mesma tribo no final das contas. Assim que tia, primo, sobrinho, irmão, amigo, todo mundo unido pela cidade do México. Terraço aqui, meus companheiros, e diretamente da selva de pedra. Vou mostrar um pouquinho aqui, ó, o ambiente. Vou deixar a mentir. câmera, a sua Ah, imagem está muito ruim. tá muito De ruim? perto, de perto ela fica bom, dá para reconhecer seu rosto, mas assim de longe fica só pixels. Ixi, cara. Bom, eu não vou poder provar que tá tudo escrito em espanhol ali atrás, né? Mas tudo bem. No final das contas, o que importa A gente é que acredita. me vejam. Você acredita? Então tá. Tá jóia. A planta dá pra ver aqui no fundo? Dá, dá para saber dá para Pronto. saber do que se trata. Bom, tá aí a presença, né? Esse é um terraço a casa de uns amigos que eu tô aqui. E eu queria transmitir daqui. A internet tá meio ruim, tem um pouco de barulho aqui, a rua. Mas eu queria transmitir daqui porque a ideia, a proposta da conversa é justamente provar, né? Justamente estabelecer a definição do cultivo a partir das condições que as pessoas tenham, né, nas suas casas, nos seus apartamentos, nos seus espaços, jardins, quintais, etc. E então é um pouco do ambiente, né, que eu acho que a gente vai estar trabalhando, pelo menos no curso, é um estilo de cultivo de terraço mesmo, um estilo de cultivo de sacada, né, de jardim. Então é um pouco esse o cenário, né? Um pouco o teto da casa. Então a gente vai lidar com as questões da poluição no geral, da cidade, da questão dos problemas de cultivo num lugar desse, né? Das possibilidades que podem acontecer, das dificuldades e dos truques, principalmente para evitar todos esses tipos de problema e poder produzir um medicamento em casa idôneo, perfeitamente viável e limpo, orgânico, é, adequado, da maior qualidade possível para um uso medicinal, para um uso terapêutico, quer dizer, para um uso com uma finalidade de melhorar a saúde, né? De estar bem, seja através de um uso para relaxar, para conversar, para se sentir tranquilo, seja de um uso para deter uma depressão, ou para diminuir uma angústia, ou para combater um câncer, e inclusive para controlar uma convulsão, uma epilepsia, qualquer tipo realmente de coisas que possam ser tratadas com cannabis, que são efetivamente qualquer coisa, né? Praticamente todas as doenças humanas se relacionam com a cannabis. E essa cannabis pode ser produzida pela própria pessoa no pátio da sua casa, no jardim, no terraço. Então, queria um pouco, era nessa presença aqui agora para mostrar que isso é possível. Porque essa é a ideia, treinar as pessoas para fazer isso dentro do curso. Né? E, bom, desse bate-papo também, né? Quem tiver dúvida com relação a isso aí. Saudações, galera que está se juntando aí, ó. Tem gente de todo mundo, ó. Tem a galera do México aí, pô, galera da Argentina, galera do Uruguai, mano, ó. Ficou internacional. Salve, salve, saludos a todos que se van uniendo aí de Latinoamérica. Nosotros somos uno con este tema. Aquí para todo Brasil y Latinoamérica, ¿ya vemos? Qué buena. Saludos, Ale. Valeu, galera. Massa demais. É isso aí.
Então tá, mano. Então, assim, só para ver se eu entendi, assim, esse curso que você vai dar, porque tem tantas técnicas, né? Tantas modalidades e, tipo, tem desde a coisa mais simples e primária até, né, as técnicas e os produtos mais complexos, né? Mas o curso então vai ser assim como se fosse uma agricultura de varanda, né? Vou chamar assim, que foi assim que você falou, né? De terraço. Aquela coisa assim mais caseira, mais pessoal, né? Uma coisa para a família, né? Para si mesmo, para uma coisa mais simples, né? É isso mesmo? Tô falando certo ou como é que é? É isso aí, é isso aí. Na verdade, é a ideia de que a gente pode fazer para a gente mesmo o que a gente precisa e a gente pode fazer isso da melhor maneira possível, inclusive melhor, garantindo a melhor qualidade do que qualquer produto industrializado que venha da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, do Uruguai, da onde quer que seja que você possa pensar, que de repente a pessoa pensa, não, pô, mas o negócio meu é sério, né? Eu tô com um câncer, né? Vamos dizer assim, né? E aí, pô, eu não vou plantar maconha na minha casa, porque eu tenho que comprar o remédio da farmacêutica, porque esse é o que vai funcionar. Muita gente pensa assim, né? Normal a gente pensar assim, porque de repente a gente acha que não é capaz em casa, ou que é uma coisa mais complexa, ou que, ainda mais se tratando de cannabis, que a gente tá, começou a descobrir ela, né? Assim, tirar o véu que tinha em cima, negro, para começar a entender. E aí a história é assim, a gente pensa que a gente não pode, né? De repente, a gente deixa o nosso filho lá plantar, perfumar, mas a gente acha que o nosso remédio a gente tem que comprar na farmácia. E não é assim. O nosso remédio a gente pode produzir na nossa casa com maior qualidade ainda do que qualquer dessas farmacêuticas podem oferecer, por diversas razões. Uma delas é que é, a, a, hoje em dia o produto farmacêutico ele é um produto monomolecular obtido através do isolamento de compostos. Isso se deve não por causa de uma questão necessariamente efetiva, de efetividade, mas por causa de uma legislação e por causa de dois paradigmas farmacêuticos. Né? O paradigma farmacêutico ele vai atrás das moléculas padronizadas, que tenham sempre a mesma coisa, possam ser patenteadas e possam ser também ter sempre o mesmo produto igualzinho na farmácia. Então, isso limita a efetividade do remédio. Porque o remédio já está provado aí por A mais B mais C, até a Z, e aí vai ser cada vez mais óbvio isso, que é uma planta que tem, além do THC ou além do CBD, tem um monte de compostos dentro da resina que secretam as glândulas das flores femininas. E esses compostos se ajudam entre si para maximizar o efeito, diminuir os efeitos, maximizar os efeitos positivos e diminuir os efeitos colaterais. Então, por esse lado, são vários os argumentos, mas por esse lado é uma das coisas. A outra das coisas é que nas atuais condições de temperatura e pressão, e me refiro à condição da legislação e da dificuldade de acesso a um medicamento. E quando a gente tem acesso ao medicamento, a gente muitas vezes não sabe a procedência, a gente não sabe bem como foi feito. Então, hoje em dia, dadas as realidades da condição brasileira, e não só brasileira, mas eu estendo a toda a Latinoamérica, inclusive a Uruguai, que já tem uma indústria legal, e a Colômbia, que já tem produtos medicinais sendo vendidos nas farmácias, nas lojas, ainda assim, a melhor maneira de garantir a melhor qualidade possível, sabe como é que é, Derek? Hum. Cultivando em casa, produzindo em casa. E aí o seguinte passo pô, É mas mesmo, mas explica mais isso aí. Ficou meio incógnita. Por que que isso acontece? cara, as razões são um pouco das que eu acabei de dizer, né? Primeiro, a gente tem a medicina completa, com todos os seus compostos. Depois, a gente tem a garantia de que é um produto que a gente mesmo cultivou. Quer dizer, a gente viu se teve alguma contaminação, a gente soube, porque a gente alimentou a planta, se a gente botou algum nutriente com um mineral pesado ou com metais pesados, ou qual foi a procedência da nossa fertilização, se teve alguma contaminação, que eu disse, né, biológica, fungo, ácaro,
pragas, micotoxinas. A gente viu a planta desde o princípio, então a gente não está... se a gente se enganar e disser, não, bom, eu vou fingir aqui que a coisa está beleza. Mas se não, ou seja, se realmente tiver saído mal, a gente vai poder ver aí diretamente e poder deduzir, não, isso aqui não está legal para eu usar, para minha saúde. Muitas vezes aquele cara que te vende não vai te dizer isso, né? Ele fez o óleo e o óleo dele saiu de uma planta que estava cheia de fungo, por exemplo. Você nunca vai saber se aquele óleo tinha fungo originalmente. Você está tomando um óleo ali e você não tem a menor ideia, não tem como saber, a menos que você faça um teste de cromatografia laboratorial, de análise, que nem sequer existe hoje no Brasil, e se existe é muito complicado de acessar, porque ainda é um tema muito tabu, né? Proibido, tem essas coisas aí de lei, essas besteiras em cima, então é complicado nesse sentido. Por outro lado, a gente vai ter também uma possibilidade muito grande de se relacionar com a planta. Não é hippie, Haribo, poxa, eu vou abraçar ela, não. É o seguinte, cada planta, de cada variedade diferente, você provavelmente já deve ter escutado que cannabis tem um monte de raças, né? Variedades diferentes. E a ideia do curso é a gente aprofundar um pouco nisso aí também. Cada uma dessas variedades traz um combinado de compostos que faz, no final, uma fórmula. E essa fórmula ela tem efeitos diferentes dependendo dos compostos que a planta gerou a partir da genética dela, da raça dela, basicamente. E, bom, também das condições ambientais, que podem mudar um pouquinho, modificar um pouquinho também as condições. Então, a gente tem, hoje em dia, diferentes categorias para encaixar esses tipos de compostos, essa combinação de coisas, conjunto de compostos, vamos dizer assim, dependendo do que a planta pode gerar. E essas categorias vão servir mais ou menos para determinados tipos de doença, para determinados tipos de condições, para determinados objetivos terapêuticos e para certas pessoas, porque são pessoas e pessoas, e às vezes o que funciona para mim não funciona para você, ainda que a gente esteja tratando a mesma condição no final das contas, né? Então, essas categorias são chamadas quimiotipos. E para cada um desses quimiotipos, a gente pode ter uns resultados diferentes. Então, se você tem a produção na sua casa, você pode provar quimiotipos diferentes com muito mais facilidade do que se você estivesse adquirindo um medicamento. O medicamento final, por exemplo, um goteiro, eu nunca vi um goteiro que traga quimiotipo da planta. Ou o composto, de repente, quando lá mais na frente, a galera mais adiantada está falando das variedades. Esse óleo aqui eu fiz com uma variedade lá do OG Kush. Não, beleza, a variedade, tudo bem. Mas a gente, sabendo a variedade, a gente não sabe quais são os compostos que tem aí dentro. Porque as variedades, mesmo sendo a mesma variedade, pode mudar muito de uma condição para outra. E às vezes pode sair até completamente diferente, numa outra categoria, tipo, outro quimiotipo. Então, você produzindo a planta na sua própria casa, você tem essa proximidade para ter lá 3 plantas diferentes de 3 quimiotipos diferentes, categoria diferente. Então, se uma não funcionar, a outra vai funcionar. Sabe o que eu estou dizendo? Então você vai testando com você mesmo, que é uma coisa super necessária, né? Não é porque você pode ir no médico lá na Alemanha, onde já está muito mais avançado o tema, que o médico vai chegar para você e dizer o correto para você é o quimiotipo A com maior quantidade de mirceno e beta-cariofileno. E aí você vai lá, com certeza, comprar esse remédio e dizer, não, esse aqui foi o que o médico me mandou e isso que vai funcionar. Não é assim, né? Não sei se vocês estavam pensando nisso, mas se vocês estavam pensando nisso, bom vocês virem no curso, porque tem muita coisa que vocês precisam saber, que vai ajudar as pessoas a conseguir ter uma efetividade mais rápido e mais efetiva, ou seja, um resultado realmente mais próximo possível do que a gente está buscando. No caso, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser muitas coisas diferentes. No caso, por exemplo, para citar um exemplo famoso, não é uma convulsão causada por uma epilepsia. Então, você pode ter 30 crises convulsivas por dia, e aí você pode tomar uma planta de cannabis que te ajuda a reduzir a 15, por exemplo. De 30 foi para 15. Pô, é coisa pra caramba. Né? Ajuda muito, melhora muito a tua qualidade de vida. Mas você ainda tem 15 para solucionar. Então, como que você vai solucionar isso? Provando diferentes variedades, provando diferentes quimiotipos, entendendo o que é que você está consumindo, para poder, se funcionar, voltar a repetir o mesmo. E se não funcionar, evitar esse e buscar outras coisas que sejam diferentes. Então,
A gente vai falar sobre isso no curso. A gente vai falar sobre assuntos quimiotipos, qual, cada um, por quê, como, quando, onde, de onde. E aí, a gente vai falar um pouco também dessa experimentação que é necessária a qualquer pessoa que vai consumir cannabis com finalidades terapêuticas. Seja elas relaxar ou seja elas combater um câncer. Necessariamente, a pessoa vai ter que passar por um período de experimentação. E essa experimentação, ela pode ser longa e causar muito esforço, muita energia desprendida nesse caminho de experimentação, ou ela pode se acurtar e ficar mais curta, e bem pequenininha, que é o ideal. O ideal é a gente chegar mais rápido no que a gente precisa, né? É isso que a gente quer. Então, o curso vai servir para isso. Primeiro de tudo, para entender quais são os parâmetros que eu devo me atinar, que eu devo me atender, que eu devo prestar atenção para conseguir chegar mais rápido no meu resultado final, no meu objetivo terapêutico. E aí, dentro do curso, a gente vai explicar por quê e como que ter plantas, você mesmo, se autoabastecer, pode ser não só uma alternativa viável, muita gente acha que é inviável, mas não só uma alternativa viável, como uma alternativa que apresenta as melhores condições, 1, de qualidade, 2, de efetividade e 3, de economia. Não sei se vocês já buscaram por aí o preço do óleo medicinal, tanto artesanal como importado mais ainda, pode chegar a contas absurdas, sérias, tipo, quantidades tipo R$500 num grama, 2 gramas de óleo. Você tira de uma planta dessa, você tira 10 gramas de óleo, pô, saca? Então, muito mais econômico. Então, essa experimentação pessoal, ela pode ser feita, quer dizer, e ela seria feita com maior efetividade se você tem a própria planta na sua casa, né? Então, a gente vai falar disso no curso, a gente vai falar do cultivo. Então, diretamente. O que a gente precisa, então, para cultivar, né? Quais são as ferramentas necessárias em termos de instrumentos, em termos de espaço, em termos de condições ambientais e em termos de energia, aí traduzida como tempo de trabalho. A gente tem... eu faço parte de Canativa, né? Aqui no México, eu fundei essa associação civil, a gente trabalha desde 2014 capacitando as pessoas para produzir a própria medicina, justamente. Hoje, faz alguns anos atrás, 1 ano atrás, a gente começou a se especializar, 2 anos atrás, perdão, a gente começou a se especializar nos grupos de empreendedores, né? Porque o mercado aqui já evoluiu, já está um pouquinho diferente do Brasil, então as pessoas já estão buscando aprender a mexer com isso para poder criar um empreendimento, que, como nós sabemos, essa planta ela foi uma commodity das 3 principais commodities do mundo, da humanidade, antes da proibição. 100 anos atrás, isso aqui era um cultivo de ouro, porque daqui você tirava um monte de coisa, constrói casa, constrói embarcação, tem o melhor alimento com uma maior quantidade de aminoácidos e ômegas na combinação perfeita para o corpo humano. E, além de tudo, você tem uma resina que gera uma medicina super mega potente que se relaciona com todas as doenças humanas. Então, tem uma economia que pode surgir disso aqui, que pode resgatar as economias em depressão, em crise, que são todas as nossas economias dos países latino-americanos depois dessa porcaria dessa pandemia, né? Essa pandemia. Então, realmente, a gente já está nessa fase aqui no México. Mas a gente se especializou durante muito tempo nesse campo da autoprodução. E a gente continua batendo nessa tecla, como sendo uma das coisas que são importantes, não só para que as pessoas possam ter essa possibilidade, mas a possibilidade delas poderem fazer isso em casa e efetivamente fazerem, porque uma coisa então, uma coisa é você poder fazer, e outra coisa diferente é você fazer. E eu trago experiências de fora e coisas que, sim, são muito bonitas e não tão bonitas, como, por exemplo, na Colômbia, que se legalizou desde 2017, está a regulamentação no papel, as pessoas podem ter 20 plantas na casa delas, mas muito pouca gente cultiva. Por quê? Porque
a educação, a capacitação, as pessoas não tão sabendo. Primeiro, elas não sabem nem que elas podem. Depois, elas não sabem como. Então, no final das contas, o que acontece é um resultado parecido com a restrição do autocultivo. Tem lugares que você pode comprar um medicamento, mas você não pode cultivar o seu próprio medicamento. E cultivar o seu próprio medicamento, que as pessoas façam isso efetivamente, poder fazer e fazer efetivamente, ocasiona influencia muito no mercado, sobretudo nos preços dos produtos como são veiculados. Normalmente, se você pode produzir em casa e as pessoas efetivamente produzem, isso regula o preço e evita que as empresas sobrecobrem, cobrem demais pelos produtos delas. E isso é o que acontece nos mercados onde isso existe. Nos mercados onde só pode comprar, então as empresas abusam dos preços, os preços acabam subindo. Então, é inclusive uma tarefa cívica, uma missão nossa ensinar as pessoas a fazer isso na sua própria casa, né? E aí, a nossa história, a nossa fita é mostrar como pode fazer isso tendo poucas plantas, né? A gente tem um cálculo que a maior parte das pessoas, né, podem safar muito bem o uso terapêutico com quatro plantas em vasos de 10 litros, numa área de 2 metros quadrados ou 3 metros quadrados, pondo uma energia aproximada de meia hora a 1 hora de trabalho por dia. Isso exagerando, né? Mas exagerando. Mas pelo sim, pelo não, a gente botou um pouquinho mais alto. Isso pode gerar, por colheita, ou seja, por mês, digamos, uma quantidade de óleo superior a 10 gramas. 10 gramas é uma quantidade 10 vezes maior do que a maior parte dos pacientes terapêuticos de cannabis consome. Isso quer dizer que você pode não só produzir para você mesmo se autoabastecer, como pode sobrar para que você dê para sua avó, para aquelas dores de reumatismo dela, para sua tia que tem artrites, para o seu tio que tem refluxo estomacal, sobra para todo mundo. Então, disso você gera não só a seu próprio abastecimento, como o abastecimento de qualidade dos seus familiares, das pessoas que estão em volta de você. Então, a gente vai falar disso e explicar passo a passo como isso funciona, como fazer isso. Assim, realmente para leigos, eu não vou entrar lá no que os conceitos do cultivo e os nutrientes minerais e a quantidade dos nutrientes móveis e imóveis, dos secundários e dos primários e dos... não, eu vou ir direto ao ponto, como fazer um negócio fácil, simples, rápido em casa e efetivo, bom, de alta qualidade. É isso que eu vou ir direto nesse ponto para não ficar bailando muito, dançando muito, deixar as pessoas com a cabeça cheia. Não, nós vamos só falar do que é essencialmente necessário para fazer isso aqui, ó. E depois disso nós vamos falar do que é essencialmente necessário para extrair isso aqui, transformar isso num óleo sem solvente, sem contaminante e, o que é mais importante, devidamente dosificado. É uma coisa que as pessoas não estão prestando atenção, mas como Paracelso bem disse lá muitos séculos atrás, o veneno e o remédio está na dose. Então, a gente precisa entender o quanto que a gente está tomando, por que a gente está tomando esse tanto, para a gente poder passar por aquele período de experimentação pessoal que eu falei lá antes e encurtar ele. Quer dizer, não precisar fazer porque seja muito longo, porque isso normalmente cansa nós e às vezes até a gente desiste da terapia porque a gente não está vendo resultado rápido. E às vezes a gente pode ter até um problema, que é o que? Sobredosificar. A gente não vai morrer, a gente não vai se machucar, a gente não vai ter sequela permanente, mas a gente pode passar mal, cara. Assim, tipo, no pior dos casos de uma sobredosificação, a gente pode ter uma queda de pressão bruta. E aí, a queda de pressão bruta pode causar até febre, dor de cabeça, vômito. E não é um negócio legal. Não é um negócio legal da gente se viver. Assim, principalmente, a gente, tudo bem, né? Pô, passamos mal, tudo bem. Acorda no outro dia, fala, vamos nessa, tentamos de novo. Mas, de repente, a gente está tratando com a nossa avó, a gente está tratando com o nosso tio, uma pessoa que a gente não tem duas chances. Às vezes é só uma. Vamos lá e vamos conseguir. Então,
como é que a gente faz para fazer um produto que seja efetivamente efetivo, funcione, que não tenha perigo. Então é tudo isso que a gente vai falar no curso. São 3 dias de aula, 3 dias. Se quiserem ver independente, seria um dia de uso, como é que é o uso, os quimiotipos, o tipo, de onde que vem, como é que faz, etc. Outro dia, esse primeiro dia essencial para quem é paciente ou para quem está tratando de buscar uso medicinal. E aí, se não quiser produzir, se não quiser extrair, pode vir só na primeira aula. Vai sair dessa aula com muita informação para encurtar esse tempo e aumentar a efetividade da terapia, ainda que você não esteja fazendo medicamento. Mas se você quiser ir mais além, bem no segundo dia, a gente ensina a cultivar, cara. Cultivar umas belezas, cara, umas belezas belíssimas. E no terceiro dia, a gente aprende a extrair isso aí, transformar num produto final dosificável e pronto para a gente mandar a bala na terapia. E aí, além de tudo, acho que tem outra live aí com o Karel, né? Que aí é o advogado que vai dizer o beabá do cada um dos cursos, de cada um desses dias, o que pode, o que não pode, o que tem que evitar, o que tem que ter cuidado e como chegar no lugar onde você pode estar confortavelmente, de maneira segura, fazendo o que a gente vai aprender a fazer. Olha, deixa eu só responder aí a Esther. O curso vai ser online, tá? E tá na página nossa aí, tá as informações aí publicado aí no nosso perfil. Aí, ô Pedro, você tava falando tanto, sabe? Eu não queria te interromper. Mas você falou assim. Você falou muito das vantagens de produzir em casa, mas eu queria fazer assim, tipo um advogado do diabo, assim, né? Porque eu sei também que é igual você falou, né? Na Colômbia tá legalizado e as pessoas não estão fazendo. Porque tem dificuldades e tem desvantagens também. Eu gostaria que você entrasse um pouco nisso também, para a gente poder, assim, até balancear tudo. Quais são as Cara, dificuldades de se produzir o seu remédio? Às bom, vezes a pessoa tem lá assim a rotina, né, a vida já acometida por uma doença, né, por uma desordem. E aí assim ela pensa assim, pô, mas eu ainda vou ter mais esse rolê, mais esse trabalho. Conta pra nós aí, qual que são as dificuldades que a pessoa que tá a fim de embarcar nessa, o que que ela vai encontrar? E acaba assim que a gente falou da questão da qualidade, né, e da possibilidade de tentar, né, e de achar a sua dosagem, achar seu quimiotipo. E isso é uma vantagem também, mas também tem desvantagens. Como é que é? ok. Bom, a gente não acabou de falar das vantagens, mas tudo bem. Vamos pegar nas desvantagens que Então, é onde a continua gente... nas vantagens. Aí a Não, é que gente a passa. gente não termina. Se a gente continuar nas vantagens, a gente vai demorar demais, né? Muita vantagem. Então, vamos lá nas desvantagens que são menos e mais pontuais. E são importantes também para a gente decidir efetivamente se a gente quer embarcar nessa, né? Que nem se diz aí. É, Então, bom, a gente pode elencar, primeiro de tudo, plantas são organismos vivos. Organismos vivos precisam de atenção. Quanto mais isolados do seu próprio ambiente natural a gente tiver essas plantas, mais atenção elas vão requerir. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem as plantas de cannabis, quando a gente quer fazer um cultivo medicinal mais controlado, é interessante a gente ter elas em vasos, certo? Não diretamente ao piso, em vaso. Por várias razões. Eu explico detalhadamente depois isso no curso. Mas a coisa de ter elas no vaso é que o vaso seca a terra. E eventualmente essas plantas vão esgotar os recursos que essa terra está oferecendo para elas, que é uma terra limitada, ela está limitada dentro de um vaso. Então, a desvantagem aí é número 1. A gente não pode abandonar elas, né? Nem por 2 dias. Se a gente viajar, por exemplo, chegou o Natal, vou passar 2 semanas lá
na Paraíba, lá na terra da Abrace, lá pegando uma praia, pô, maravilha. Legal. Mas se você fizer isso e não deixar ninguém cuidando das plantas, elas vão morrer. Então, essa é a primeira coisa. A primeira coisa mais importante é, se você se afastar do seu cultivo por 2 dias, por mais de 2 dias, você vai precisar de alguém te ajudando. Essa é uma das coisas mais custosas para os cultivadores, porque se não é um cultivo tipo, ô vizinho, rega lá o meu tomate, não é a mesma coisa, né? Então é importante a gente ter uma comunidade, né? Uma família, umas pessoas que estejam, uma pelo menos, que esteja... Uma rede de apoio, né? Um apoio. É importante a gente ter um apoio. Então, essa é uma das desvantagens, tá? Para a gente se afastar muito. Eventualmente, essas plantas vão esgotar os nutrientes do solo e a gente vai precisar aportar nutrientes, que não é uma dificuldade. A gente vai precisar comprar nutrientes complementares, que podem ser nutrientes minerais ou podem ser nutrientes orgânicos, dando preferência aos orgânicos, né? É mais fácil de cultivar com eles. Então, a gente vai precisar comprar alguns insumos, né? Aí é outra coisa da dificuldade, mas no final das contas não é dificuldade, porque se a gente se informar direito como que a gente faz uma fórmula efetiva para ter um produto de qualidade, a gente faz um produto de qualidade, né? Essa é uma dificuldade em termos. Então, quer dizer, é uma dificuldade que a gente resolve como? Indo para o curso do Pedro Nicoletti, monta lá na Soul Cannabis, e aí a gente vai sobrepassar essa dificuldade sem problemas, né? Não só da nutrição, mas outras, que são a ignorância no geral. Né? Muita gente acha que é uma planta que é um pasto, então você põe lá e deixa quieto. E tudo bem, se você fizer isso, vai acontecer, ela vai dar fruto mesmo. Mas ela vai dar muito menos e de muito menos qualidade do que se você tiver cuidado dela de perto. Atentado para que ela não se apodreça, não se contamine, não seja comida por bichos, né, etc. Essas coisas, como é que a gente sabe fazer? A gente se informa, a gente se educa. Se a gente não tiver ou não quiser, ou achar o Pedro Nicoletti muito feio, muito chato, muito linguarudo e muito falão e não quiser ir no curso dele na Soul Cannabis, a gente se informa, compra um livro aí de autocultivo e manda bala. Ou seja, a coisa é fazer. No final das contas, a experiência é o maior maestro. Mas a gente pode encurtar também esse período de aprendizagem se a gente vai lá no curso. Então, bom, essa é outra dificuldade, né, digamos. Outra dificuldade, vamos lá. A dificuldade que você falar agora é aprender a técnica, né? Assim, que não é qualquer coisa, né? Não é assim, jogar umas sementes aí e pronto, né? A gente precisa entender vários detalhes, que não é uma coisa tipo negativa, não é uma coisa difícil, mas a gente precisa fazer isso, né? Se a gente quiser ter resultados contundentes, a gente precisa se educar a respeito. Então essa é a dificuldade, digamos, né? Uma coisa que eu vejo assim de dificuldade, que seria assim, por exemplo, assim, o trato, né? Todo dia aquela manutenção, aquele olhar. Você acha que, assim, para 4 plantas, igual você estava falando aí, o esforço é diário? Quanto tempo que envolve de dedicação diária ou semanal? Você tem, assim, uma... Foi o que eu comentei antes, né? O esforço, ele é pouco, ele não é muito necessário. O que é pouco? Bom, depende de quantas plantas você tiver. Se você tiver 4 plantas, como a gente vai ensinar no curso, a gente calcula que seria uma média 30 minutos diários de trabalho. 30 minutos a 1 hora. Mas não é que necessariamente todos os dias a gente vai estar no cultivo 1 hora. Não é isso. Vai ter dias que você não precisa fazer nada. Tem dias que não tem trabalho, que é só olhar para elas e falar, nossa, que linda vocês estão, e pronto. Agora, tem outros dias que você vai precisar podar, que você vai precisar olhar algumas coisas, regar, vai precisar várias coisinhas, e aí, de repente, você gasta 2 horas. Né? Então, a média é por aí.
30 minutos a 1 hora por dia, no máximo 1 hora por dia, durante 3 meses, né, aproximadamente, e você vai ter o produto, o resultado, que é a colheita, que depois você vai poder transformar em óleo, que, vamos dizer, uma planta assim que a gente tem aqui no jardim, né, essa planta, ela, vamos dizer que mais ou menos ela aqui deve ter, ó, vamos dar uma olhada nela. 30 gramas, hein, de flor, o que é um alto nível de produção, quer dizer, que é o que a gente vai fazer, a gente não vai produzir para ter pouquinho, a gente vai produzir para ter o máximo possível, vai sair daqui talvez um 20% de rendimento, que significa que a gente teria uns 6 gramas de óleo de uma só planta. 6 gramas de óleo é coisa pra caramba, né? Cada grama desse óleo aí, de um goteirinho desse que tem 1 grama, é vendido por quanto aí, Derek, no Brasil? Olha, varia muito, né? Mas assim, é de. Eu já vi de uma média entre 150 a 300 reais, né? Nas associações. Então, R$ 300, vamos lá. R$ 300 1 grama, né? Aqui a gente tirou 6, de uma só planta. De uma só planta a gente tirou 6. Essa planta aqui, basicamente, custou pra gente o preço da semente, da terra e dos nutrientes. Que vai sair, caramba, uma semente que a gente pode comprar, se por muito caro, $10. Vamos lá, vai, põe R$ 50. Os nutrientes para uma só planta, a gente comprou uma garrafa inteira de R$ 100, mas essa garrafa vai durar para 10, 20 plantas. Então, a gente facilmente. Então, a gente tem, dividido por 10, a gente tem R$ 20. Soma o preço do substrato, outros R$ 20 da maceta, né, do vaso. E a gente tem, bom, um pouquinho mais aí do álcool que você vai gastar para extrair, alguma coisinha aí. E você vai ter no máximo R$ 100 para produzir esses 6 gramas de óleo. Quer dizer, muito, vale muito a pena, né, realmente. E bom, você falou, né, bom, a pessoa está doente, né, de repente ela já tem uma debilidade, já tem uma dificuldade, e aí ela pensa, pô, vou botar essa, vou embarcar nessa, né, vou mais botar essa dificuldade aí, assim. Não, Mas aí a gente O Anderson Matos, que é um parceiro aí, ativista, psicólogo, cara do movimento aí, até contribuiu aqui. Aí ele falou, depende se é CBD ou THC, realmente. Esses valores aí que eu falei, assim, dentro da parte mais cara, tá assim, os óleos ficam em CBD, que aqui no Brasil, né, eles ainda, por vários motivos, assim, eles têm um valor agregado bem maior, né? Até pela dificuldade, assim, do clima tropical, da gente produzir plantas, né, exclusivamente CBD ou com alto teor de CBD aqui, então acaba sofrendo, assim, essa diferença, né? Rico em THC é mais barato mesmo. Bom, isso é uma doideira, né? Na verdade, isso não quer dizer, não se relaciona necessariamente com o preço de produção, mas se relaciona com demanda e oferta, né? Aqui no México, por exemplo, é muito mais barato conseguir CBD que THC. Na Itália, é muito mais barato conseguir CBD que THC. Nos Estados Unidos, é muito mais barato conseguir CBD que THC. Então é uma coisa aí que a gente fica à mercê do mercado. E no final das contas, a gente pode estar completamente independente do mercado se a gente tiver isso aqui. E como eu ia dizer, né, que você falou lá, obrigado por ter falado aí do comentário. Eu não estou vendo aqui os comentários, eu agradeço, Derek, se você puder sempre aí pontuar quando tiver a pergunta aí, alguma coisa. Mas a coisa é a seguinte, muita gente pensa, poxa, eu tô doente, não tenho tempo, ainda mais vou embarcar nessa, né? Agora, é interessante, a perspectiva é a seguinte, da produção da medicina como parte da terapia. Tem muito pouca gente falando disso, mas tem resultados contundentes, sobretudo na parte psiquiátrica, mas também no geral, mas assim, principalmente mais óbvio, mais evidente na parte psiquiátrica, quando a pessoa trabalha na própria produção da medicina, porque cuidar de uma planta exige
regularidade, exige paciência, e é uma coisa, no final das contas, muito bonita você se relacionar com a planta. Você se relacionar com a planta que vai produzir o seu próprio remédio num ciclo super rápido. Você vê ela da semente, depois você vê ela grande, depois você vê ela produzindo, e depois você vê ela virando remédio, e você tomando esse remédio. É um sentimento de autopoderamento, de poder mesmo, de independência, de ser soberbo, né? Que às vezes é inclusive mais potente como a própria medicina para tratar o que seja que você esteja tratando, porque lembra que os nossos corpos são os que curam. Na verdade é o nosso organismo que está curando, não é nem a planta está ajudando, ela ajuda o nosso corpo a se recuperar, a pôr em dia com o sistema imunológico, a pôr em dia o sistema respiratório, a pôr em dia o sistema digestivo. Mas, na verdade, o nosso corpo é que está se apoiando na planta para ajudar a se sanar a si mesmo, né? E então, uma atividade que pode ajudar a sua própria cabeça, ocupar a sua cabeça em ser autossuficiente, em ser poderoso, é uma terapia, às vezes, muito mais potente do que o próprio remédio. Muita gente que está na crise psiquiátrica está com a autoestima muito baixa, a moral muito baixa. E cultivar o próprio remédio é uma ferramenta de empoderamento, é uma ferramenta muito poderosa. Então, para você se tratar. Se vocês quiserem ver mais coisas sobre esse tema, podem procurar o trabalho da doutora Celeste Romero, da Argentina. Ela é chefe responsável editorial da revista THC, a maior revista da Latinoamérica sobre cannabis, né? Revista THC Argentina. Ela é a chefe de redação da parte medicinal, da parte terapêutica. Tremenda terapeuta, psiquiatra, e ela fala muito ela está batendo muito nessa tecla da produção como uma forma da terapia, como parte da terapia, parte importante da terapia. É porque assim, ó, Pedro, a gente, em nenhum medicamento, né, e também assim não ia ser diferente com a cannabis, a gente acha assim que a terapia, né, é centrada assim no medicamento, né? O medicamento a gente sempre sabe que ele faz uma parte, mas o ser humano é complexo, né? E quanto mais valor agregado a gente põe, quanto, né, uma alimentação, uma desintoxicação, uma prática esportiva, uma atividade, um lazer, um hobby, que tudo isso também, de alguma forma, é o próprio sistema endocannabinoide, né? Você bombardear de outros elementos, igual você está falando, a pessoa vai lá, toma um sol, mexe com a planta, tem esse envolvimento com ela mesma, com essa prática. Aí a gente fala sobre rotina, a gente fala sobre disciplina, a gente fala sobre vínculo, né? Então, assim, tudo isso, né, vai potencializando, né? Igual você fazer uma sopa, né? E colocando ingredientes, né? Então, assim, com certeza, o autocultivo é uma forma de você potencializar a eficácia e os resultados, né? Essa abordagem aí é muito linda e eu acredito, assim, além de tudo que a gente falou, né, do movimento social, da autonomia da população, né, em relação à sanidade, né, à própria cura, e também assim, a questão dos preços do mercado, mas esse envolvimento com a planta, né, esse envolvimento com a natureza e a percepção, né, que das coisas simples e naturais, né, a gente também pode tirar assim coisas boas, né, e não só assim aquelas indústrias ou grandes laboratórios. Isso é uma riqueza assim que eu acho que é imensurável. Muito legal esse ponto que você falou. É isso, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente, apesar de que a gente possa pensar isso, pô, é difícil, tal, não tenho tempo, vale a pena a gente tentar, nem que seja uma planta, só uma, porque
a ideia não é necessariamente você ser autossuficiente, mas de repente você entender o processo de produção dela vai ajudar muito a você selecionar os critérios de qualidade para o que você vai comprar, porque você já entende como é que funciona. E entender como é que funciona também te empodera em muitos outros sentidos muito mais práticos daquele que a gente estava acabando de falar agora. Quer dizer, na hora de você não ser enganado, na hora de você comprar uma coisa que vai ser mais efetiva para você, na hora de você entender o que você próprio precisa. Então, é muito bonito por um lado, a experimentação com a cannabis é um pouco cansativa, né? A gente, porra, mas eu preciso realmente provar os quimiotipos e as doses, pô, tem que passar por tudo isso, que saco, né? Por outro lado, isso exige que a gente se autoconheça, o caminho de autoconhecimento. Então, é muito interessante também como a gente acaba se autoconhecendo no processo de produção, de cultivo. Então, assim, se vocês quiserem produzir, não tem problema. Vem só na primeira aula, porque vocês vão aprender coisas muito importantes para usar na hora de selecionar selecionar o produto e diminuir o tempo de experimentação até chegar no objetivo terapêutico. Então venham na primeira aula e se puderem também não produzir, mas assistir uma aula sobre como se produz, isso também já vai ajudar a selecionar os medicamentos, a entender melhor, a se relacionar melhor com esses medicamentos, com essa planta e no final das contas, com vocês mesmos. E vai até ajudar também a pessoa que quer comprar, né, a ficar tranquilo em pagar o preço que pede, né? Exatamente. É isso aí, é isso aí. Então, a gente está chegando meio que no final, né? Já está meio no top. Eu não sei se alguém teve pergunta aí, alguma coisa assim. Não, as perguntas eu tô puxando aí também. E aí, assim, eu queria terminar, assim, de perguntar, assim, já que você falou sobre, né, a gente veio falando, né, o que vai ser o curso, para quem que se destina, para que, as possibilidades, sobre as qualidades, falando das dificuldades, vantagens, desvantagens. Agora eu queria perguntar assim, qual que é o pré-requisito para fazer esse curso? O que é necessário? O que a pessoa precisa ter para poder participar dessa roda de conversa? Rapaz, o primeiro, mais importante, que a pessoa precisa ter vontade. Vontade é o primeiro. Não é nem o dinheiro, né? Não é nem a possibilidade econômica, que no final das contas é um dinheiro muito pouco que a gente está pedindo aí, né? Só realmente para a gente conseguir continuar mantendo o trabalho da associação, que é um trabalho colaborativo que devolve para a própria sociedade, né? Mas é realmente a vontade, você precisa querer. Primeiro de tudo você estar convencido. Pô, estou convencido de que eu quero. Legal, vamos nessa. Não estou convencido. Então vamos conversar mais aqui, vamos ver se a gente te convence. Eu tenho certeza que me dá mais 30 minutos aí que eu te convenço de você entender melhor aí, saber e entrar na parada. Então, assim, o que mais? Bom, querer, disposição, né? Outro pré-requisito. Poxa, na verdade, assim, não tem pré-requisito. A gente não precisa ter uma escolaridade mínima, não precisa ter um nível de compreensão de como funciona a cannabis, ou de como funciona a farmácia, ou de como funciona a agronomia. A gente mastigou esse curso aí da maneira mais simples possível, para ser o mais didático possível, para que qualquer pessoa possa fazer. E isso é literal mesmo, né? Nos cursos da Canativa aqui no México, a gente teve, pô, de tudo: pedreiro, empregada doméstica, dona de casa, avó, gente que nunca usou cannabis na vida, nunca nem sabia o que era, não sabia como é que era o formato do negócio. Até gente que era, pô, maconheiro de carteirinha, gente que, todo tipo de gente, terapeuta, médico, engenheiro, a gente teve de tudo. E realmente o resultado se você tiver disposição, você vai fazer uma boa produção, independentemente do seu estado social, quantos metros quadrados tem a sua casa. Realmente, assim, o que a gente pede para produzir, na parte já das flores mesmo, da planta, que você tenha um espaço de cultivo. Esse espaço de cultivo precisa ser muito
cheio de 9 horas. Não. A gente precisa que ele tenha uma boa insolação solar. Quer dizer, pelo menos 3 horas de sol direto. Quer dizer, ele não pode estar muito escondido. A planta não pode estar aí no meio das outras árvores e tal, porque se ela não pegar quase nenhuma hora de sol direto, ela vai ter uma produtividade mais baixa. Então a ideia é que a gente tenha um espaço que a gente possa ter pelo menos 3 horas de sol direto, né? Se 4 horas, melhor ainda. Esse seria um requisito. O que seria outro requisito? Cara, eu não consigo encontrar outro requisito, não. É só isso mesmo. Aí, assim, a Tá gente vai ter bom. o Carel falando da parte legal, né? Aí já é outra conversa, né? Aí tem umas requisições maiores, mas aí vocês vão poder ver com ele diretamente isso aí na próxima entrevista. É porque aqui no Brasil, né, para a pessoa poder, né, fazer o autocultivo, ou ela tem duas vias, né? E essas duas vias exige mesmo um conhecimento técnico jurídico. Uma é você pedindo, né, conseguindo na justiça a sua possibilidade de plantar. E aí você vai precisar, né, de um advogado para te orientar e tudo. E a outra via é a via da desobediência civil. E essa também você precisa de se orientar, porque se você optar por esse caminho, a sua conduta, as coisas que você faz, tudo isso vai poder, assim, vai ser determinante de como, né, a sociedade ou as autoridades, né, vai entender aquilo lá. Então, vai ser determinante em como vai ser interpretado, né, em como vai ser entendido a ação. Então é legal ter um advogado mesmo para poder fazer todas as orientações, né, para as pessoas poder tomar o passo certo e não se enrolar. Vamos embora, nós estamos aí para isso. À Escureceu disposição do aí, Nico, no conhecimento México? que a gente interrompeu aí. Como é que foi? Escureceu aí no México? Foi rápido, Escureceu, parece. ficou noite. Agora, estou na luz do poste aqui. Eu queria mostrar aqui a planta, né? Que a gente tem aqui. Bom, a gente não, né? São esses compadres que tem aqui. Uma plantinha aí, ó. Plantinha aqui de jardim. Tem outra aqui. Já estão no ponto do corte já. Então, elas estão aqui. Ah, outra coisa interessante de mencionar é que precisa proteger elas da chuva, né? Não dá para deixar cair chuva direto nelas, principalmente nessa etapa. Mas aí no curso a gente vai falar mais sobre como a gente protege elas e como que a gente faz para ter uma produção bem legal. E os pormenores dessa produção técnica e de alta qualidade. Beleza, Nico. Eu acho que para quem assistiu aí a live deu aquela curiosidade, né, para poder participar. Quem quiser, né? É igual o Nico falou, assim, o curso aí é preço social mesmo, só para a Soul Cannabis a gente tem um slogan, né, que é informar para transformar. Então, assim, a gente sempre valoriza, né, esse trabalho de psicoeducação, né, de educação em saúde, e também, assim, de educação social, né? Então, parabéns aí, Nico. Tô muito curioso, tô doidinho para assistir o curso contigo, aprender e vamos lá. Muito legal mesmo. Aí, ó. Olha, É isso aqui o que a gente é- vai fazer. pena que a imagem do celular tá tão ruim, mano, que Poxa, que não, pena. não dá. Pode ter um frasquinho. E, e o frasquinho do
Pessoal do Chile chegando. É isso, estamos finalizando a nossa live aí com o nosso. É isso. Então é isso. Estamos falados. Espero que Estamos falados. tenham aproveitado. Aí a Tchau, conversa, pessoal. tenham estudado. Obrigado. Obrigado demais todo mundo. Se puderem, falem. Digam aos amigos, chamem, convoquem. A gente vai fazer uma dinâmica de giveaway também. Vamos dar umas bolsas aí, fiquem ligados. Falhou um pouquinho, Nico. Mas tá bom, mano. Oi? Falhou na hora que você tava falando que ia sortear umas bolsas. Isso, para ficar ligado aí pra galera ficar ligada nas redes daí da Soul Neves, que já sai aí alguma informação sobre isso aí. Se vocês estiverem afim mesmo de ver o curso, saca lá. Fica atentos. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis, valeu. É nóis.